Bora, galera, que ainda tem muita coisa pra gente falar hoje. E aí a gente vai bater um papo agora sobre crimes contra a dignidade sexual. Quando a gente fala em crimes contra a dignidade sexual, temos vários para serem tratados. Mas a gente vai focar principalmente no crime de estupro, estupro de vulnerável, falar das mudanças que tivemos agora recentes, né? Inclusive a inclusão do crime de importunação ofensiva ao pudor. Nós tivemos aí a inclusão do artigo 18C como crime, mudanças relativas à ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Então existem algumas peculiaridades desse tipo de crime que a gente vai ter que bater um papo hoje. Então, vem comigo. Então, dos crimes contra a dignidade sexual, um bate-papo sobre o artigo 213, inicialmente. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena reclusão de 6 a 10 anos. Pessoal, até 2009 nós tínhamos uma peculiaridade. A mulher podia ser sujeito passivo do crime de estupro, o homem não. Nós tínhamos ali uma subdivisão até grotesca, que trazia o crime de estupro só como pênis-vagina, conjunção carnal. O que acontecia fora isso era considerado como atentado violento ao pudor. Nós tivemos aí, em 2009, uma mudança muito grande pela Lei 12.015 e houve uma fusão do crime de estupro com o crime de atentado violento ao pudor, o que a gente chama de continuidade normativa delitiva. Né? Não é que o crime de atentado violento ao pudor tenha sido revogado, ele na verdade foi aglutinado ao crime de estupro. Há uma discussão muito severa em relação ao fato de uma vítima ser estuprada oralmente e ser estuprada analmente. Suponha que o agressor a tenha obrigado a fazer sexo oral e anal. Eu posso dizer que neste contexto existem dois estupros ou é um só? Para o STJ e para o STF, pessoal, nós estamos diante de um tipo penal misto alternativo. Porque o tipo penal deixou claro praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Então, nessa perspectiva, se um homem, por exemplo, obriga a mulher a fazer sexo anal com ele e depois ele pratica conjunção carnal, há um único estupro. Claro que isso vai ter depois reflexos na dosimetria da pena, mas crime não há mais de um, somente um estupro envolvendo aí a prática do ato libidinoso e da conjunção carnal nos termos do artigo 213. É importante lembrar que o crime de estupro hoje ele ganhou um novo contorno, que é o contorno aí trazido pelo que a gente chama de estupro virtual. Quando uma pessoa obriga a outra, ainda que por um meio virtual, a se masturbar, mediante uma grave ameaça, né, a praticar algum ato libidinoso para satisfazer a lascívia daquele que está praticando a grave ameaça, há também o crime de estupro. Então é importante lembrar que, principalmente para o STJ, não há obrigatoriedade do contato físico para que haja efetivamente o crime de estupro. Ok? Então, essas peculiaridades são relevantes quando a gente começa a falar desse tipo penal. E outra coisa que a gente não pode deixar de fora é que o estupro é um crime hediondo. Ele está previsto no rol da Lei 8.072, então ele tem todas ali as peculiaridades negativas que revestem a legislação de crimes hediondos. Beleza? Então, continuando, vamos lá. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, pena reclusão de 8 a 12 anos. Observe que aqui, pessoal, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Então, a conduta tem que ser o fator elementar que vai gerar a lesão grave. Se, por exemplo, a vítima tem algum problema que o agente não conheça, ele não tem ideia, e essa vítima desenvolve um problema, uma lesão grave em decorrência do crime praticado pelo agente, não há que se falar em estupro com resultado lesão grave nem com morte, que é o que a gente vai falar agora. Suponha a seguinte situação, uma mulher tem um problema cardíaco, o agente vai até ela, a estupra, em decorrência do problema cardíaco que o agente não sabia, essa mulher morre. Ele responde por estupro com resultado morte? Não, ele não responde, porque ele não sabia. Essa causa é absolutamente independente. Ele responde pelo estupro. Agora, se um cara vai correr atrás de uma mulher para estuprá-la, se a mulher tropeça, cai, e no momento em que ele pratica os atos executórios do estupro, ela tem uma hemorragia e acaba indo a óbito, sim, ele responde por estupro com resultado morte. Então a conduta dele tem que estar intimamente ligada com o resultado morte. Se tiver uma outra causa absolutamente independente que por si só
leve a vítima a óbito e o agente não saiba dessa causa, eu não posso imputar o resultado mais grave a ele. E mesmo estupro com resultado morte, pessoal, não vai para o tribunal do júri. Nós temos aqui igual a lesão corporal, um crime préter doloso. O agente tem dolo no resultado de estuprar e a morte acontece de forma culposa. Se o agente quer estuprar e depois ele quer matar a vítima para poder ocultar o estupro, aí eu tenho estupro e homicídio qualificado pelo inciso 5 do parágrafo 2º do artigo 121. Ele matou para garantir a impunidade de um outro crime. Aí sim vai para o tribunal do júri, tá? Então observem que o parágrafo 1º ele traz a causa de aumento quando a vítima é maior de 14 também e menor de 18. Se a vítima é menor de 14 anos, ele não responde pelo 213, ele responde pelo 217A. Joia? Então volta para cá. Então, pena, reclusão de 8 a 12 anos e se da conduta resulta morte, reclusão de 12 a 30 anos. Tipo penal misto cumulativo ou alternativo? Como acabamos de dizer, é um tipo penal misto alternativo. Então, se ele praticar um e outro, ele responde por um crime só. O crime de estupro somente se consuma por meio de conduta comissiva? Ou seja, o agente tem que fazer para poder responder por estupro? Não. O artigo 13, ele traz no Código Penal a omissão penalmente relevante. Então, suponha que a mulher seja casada com um cara, esse cara todas as noites vai lá e estupra a enteada. Essa mulher sabe e nada faz. Ela tem obrigação de lutar para evitar o resultado lesivo. Essa omissão dela é penalmente relevante. Ela passa a responder por estupro também na forma comissiva por omissão. Então, o estupro é um crime comissivo, mas ele na forma comissiva por omissão é possível, nos termos do artigo 13. Então, garante que se omite e nada faz, ele também responde pela conduta lesiva, no caso do crime de estupro. Beleza? Continuando, vamos lá? Artigo 215, violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar... Pessoal, só um minuto. Antes da gente efetivamente entrar no crime do artigo 215. O 213 eu não posso deixar de mencionar que, em regra, ele é um crime não transeunte, tá? Ele deixa vestígio quando há, claro, o sexo anal, há o sexo vaginal, quando há elementos. Mas existem condutas que não deixam vestígio. Então, o estupro pode sim ser considerado um crime transeunte, a depender da forma como é praticada, ok? E é importante lembrar que os tribunais superiores têm entendido que, na falta de exame, a palavra da vítima é uma prova que pode ser utilizada contra o réu. Então, a palavra da vítima em harmonia com os demais elementos probatórios pode constituir, sim, elemento de convicção do juiz para ensejar uma condenação criminal. Beleza? Então, volta para cá. Violação sexual mediante fraude. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. É um crime também grave, nós temos uma pena alta, 6 anos, e aqui observem, por exemplo, que o irmão gêmeo se passa pelo marido da mulher para dormir com ela. A mulher é casada com A, o irmão gêmeo dele, B, um dia em que o irmão não está em casa, se passa pelo irmão para dormir com a esposa dele. Nesse caso, houve o que a gente chama de violação sexual mediante fraude. É muito comum, a gente está agora acompanhando o caso lá do João de Deus. Um dos crimes que ele está respondendo se encaixa aqui. Ele se utiliza das forças espirituais para tirar o mal do corpo da pessoa através do sexo. A pessoa acreditando nele, que ela só vai ser purificada através de uma relação sexual com ele, acaba embalando naquela história e acaba sendo vítima do crime de violação sexual mediante fraude. Então aqui, quando a gente usa um meio para enganar, para ludibriar e para deixar a vítima sem resistência mesmo, nós temos aqui o crime do artigo 215. E o parágrafo único é claro, se a intenção do agente é vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Beleza? Aqui, pessoal, novidade, importunação ofensiva ao pudor, previsto no artigo 215A. Mudança aí trazida no dia 24 de setembro, de 2018, nós tivemos aqui a alteração em tese recente, trazendo um novo crime. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Até a incidência desta lei,
Esta conduta constitui uma contravenção penal prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções. Isso gerou tanta polêmica. Isso, né, se dá em decorrência de um fato em que uma pessoa pratica ato ofensivo ao pudor em relação a outra sem a sua anuência, mas não há o elemento violência ou grave ameaça. Se houver o elemento violência ou grave ameaça, a gente cai no 213. Então, a pessoa está no metrô, está no ônibus, o indivíduo coloca o órgão genital para fora, começa a se masturbar, ou encosta no seio da outra, ou faz qualquer coisa que possa ofender a sua dignidade sexual. Nós temos hoje o artigo 215-A trazendo essa figura delituosa. Qual a grande crítica, né, a esse crime? E é importante que vocês saibam isso na hora da prova. A pena mínima de 1 ano comporta a suspensão condicional do processo. Esse crime não foi alçado a crime hediondo, comporta a suspensão condicional do processo e nós temos aí essa peculiaridade em relação a esse delito, tá? Quando a gente fala em importunação ofensiva ao pudor, não esqueçam que elementar normativa do tipo não inclui violência ou grave ameaça. Se o agente emprega qualquer meio intimidador em relação à vítima, ele vai cair no 213 e não no 215-A. Joia, pessoal? Continuando, novo crime que foi inserido por essa lei 13.718 de 2018. Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Aqui é interessante, pessoal, porque a chamada vingança pornográfica, até a incidência dessa lei, constituía mero crime contra a honra. Então, até 2018, o namorado que, para se vingar da namorada que terminou o relacionamento, jogava cena de sexo dos dois na internet, respondia por crime de injúria, por crime de difamação, mas não crime contra a dignidade sexual. Com a incidência dessa nova lei agora em 2018, nós temos o crime do artigo 218-C. E observem que ele é um crime multicelular, ele traz várias condutas que correspondem à execução desse delito. Mais uma vez a crítica que recai sobre esse crime, a pena mínima, 1 ano, admite o que a gente chama de suspensão condicional do processo. Então, de certa forma, isso abranda a prática de um crime que, em tese, é considerado bastante grave por ofender um objeto jurídico tão importante para a sociedade, que é a dignidade sexual. Joia? Continuando então, vamos lá. Aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantenha ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Aqui, com o aumento de pena de 1/3, ele acaba perdendo a suspensão condicional do processo, tá? Porque aí a pena mínima passa a ser 1 ano, mais 1/3 a 2/3. Então nós temos aqui essa peculiaridade. Exclusão de ilicitude, parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Então aqui, o fato, apesar de ser típico, porque há a publicação da imagem da vítima nos termos do caput, temos uma exclusão de ilicitude, não se torna proibido, desde que essas cautelas especificadas sejam tomadas, tá? Não seja a vítima identificada e haja anuência dela para que aquilo ocorra. Beleza, pessoal? Continuando então, assédio sexual, artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena, detenção de 1 a 2 anos. Pessoal, aqui, muito cuidado. No assédio sexual não há violência ou grave ameaça. Então, o chefe ele fica insinuando que vai demitir a sua empregada se ela não lhe prestar favores sexuais. Ou ele fala de um cargo para promovê-la se não houver um favor sexual. Então, aqui nós observamos que ele se beneficia em favor da vítima, né, por conta do cargo que ele exerce, por conta da ascendência que ele tem sobre ela. Mas não há violência ou grave ameaça.
Se um chefe emprega violência ou grave ameaça para poder ter sexo com a sua empregada, ele responde por estupro. Não é o simples fato dele ser chefe e ela empregada que por si só vai trazer como elementar aqui o assédio sexual, ok? Então essa relação de ascendência, de hierarquia em relação a cargo, ofício, profissão, gera o assédio sexual, desde que não haja a coação mediante violência ou grave ameaça. Beleza? Continuando, pena, detenção de 1 a 2 anos. Observe que esse crime é de competência do Juizado Especial Criminal. O parágrafo único foi vetado e o parágrafo 2º diz: a pena é aumentada em 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Então a idade da vítima influencia, é transformada aqui como uma causa de aumento de pena e esse crime é de competência do GCRIM, por conta da pena máxima não ultrapassar 2 anos, tá? Havendo, claro, causas de aumento que elevem a pena acima do máximo legal permitido, no caso a vítima sendo menor de 18 anos, sai da competência do juizado e passa a ser de competência da vara criminal. Joia? Então vem comigo. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo e, portanto, a competência será do Juizado Especial Criminal, exceto quando houver a causa de aumento da pena do parágrafo 2º, porque a pena passa a ser de 2 anos mais o aumento. Então, sai da competência do juizado. E, por fim, estupro de vulnerável. Nós temos aí o artigo 217-A que diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos. Pergunto, a vítima tem experiência sexual adoidado? A vítima, ela quis ter relação sexual com a gente? Não interessa. A mudança legislativa agora de 2018, além de ter trazido que o consentimento e experiência sexual anterior da vítima não importam no que tange a execução do crime, é homologada pela súmula 593 do STJ, que traz exatamente a mesma dicção. Experiências sexuais da vítima, o consentimento da vítima não servem para a prática de ato sexual. É a chamada inocência concília, que a gente já explorou antes. A Lei de Disposição de Motivos do Código Penal deixa isso muito claro. Então, o consentimento, a prática de sexo anterior, nada disso exime a responsabilidade penal do agente. O que pode eximir? O erro de tipo. Então, suponha que o cara foi à noite numa balada, tá ali, conhece um mulherão, os dois trocam uma ideia, saem dali e vão para o motel. Depois que eles saem do motel, ele vai deixar a moça em casa, percebe que a polícia está na casa da guria. E aí, no meio da confusão, ele descobre que a menina tinha 13 anos. Cara, mas a guria entrou num local que só entram maiores, de madrugada, e aparentava ser bem mais velha do que ela é. Nesse caso, as circunstâncias fizeram com que ele incidisse no erro de tipo, num erro sobre elemento do tipo, qual? Menor de 14 anos. Ele errou e as circunstâncias todas influenciaram para que isso ocorresse. Então eu vou avocar o artigo 20 caput e fazer com que esse rapaz não responda pelo crime de estupro, visto um erro de tipo que é uma excludente do fato típico. Então a conduta se torna atípica em decorrência do erro de tipo previsto no artigo 20 caput do Código Penal. Beleza, pessoal? Então o erro de tipo ainda, pode ser utilizado para afastar a tipicidade da conduta, mas o consentimento e a prática de relação sexual da vítima de forma anterior, de jeito nenhum. Voltando para cá, parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Aqui nós temos uma extensão do que é considerado vulnerável para a lei. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 10 a 20 anos. E parágrafo 4º, se da conduta resulta morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Ok, pessoal? Então aqui nós fizemos uma abordagem sobre essa questão do estupro de vulnerável e aqui eu trouxe ao final algumas observações que a gente não pode deixar passar. Queria que vocês olhassem, vem cá. Trata-se de uma infração penal inserida após a entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009. A sua inserção no ordenamento jurídico visa a proteção dos considerados vulneráveis. Menores de 14 anos. A menina tem 14 anos e ela quis fazer sexo com o cara, não tem crime. A proteção incondicional aqui se dá aos menores de 14 anos. Se ela tem 14 anos acima, ela pode, tá? Ela pode consentir, ela tem a liberdade de dispor de seu corpo. Quem não tem é o menor de 14 anos. B.
os que por enfermidade ou deficiência mental não têm discernimento necessário para a prática do ato, os que por qualquer outra causa não podem oferecer resistência. No crime do artigo 217-A, a violência é presumida em razão da condição de vulnerabilidade da vítima. Logo, a vontade da vítima em praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso não torna atípica a conduta, conforme teor da súmula 593 do STJ e parágrafo 5º do artigo 217-A. Ok, pessoal? Então aqui fica muito clara essa perspectiva, né, que a gente trouxe. E existem outros crimes contra a dignidade sexual. Eu fiz um materialzinho filé que eu vou deixar para vocês, falando ali do favorecimento à prostituição, exploração de prostituição, rufianismo, casa de prostituição, que são crimes que podem até ser cobrados, mas a possibilidade é um pouco menor. E aí vocês vão poder se ligar nessa perspectiva desses crimes. Existem umas questões aqui relacionadas à parte geral, né, as disposições gerais, que são importantes da gente tratar. Então a gente finaliza falando sobre esses artigos, e aí no material eu faço esse plus para vocês falando de outros crimes que eu não vou abordar nessa aula, por uma questão de tempo e de carga horária, mas que eu vou trazer para vocês aí algumas dicas relacionadas a eles no material que será postado pelo Vem Que Passa. Joia? Então venham comigo. Disposições gerais aplicadas aos crimes dos artigos 213, 215, 16A, 17A, 18, 18A e 18B. Artigo 225, houve mudança, gente. O que acontecia? O artigo 225 dizia que os crimes contra a dignidade sexual, em regra, são de ação penal pública condicionada à representação. Então, se não envolvesse vulnerável menor de 18 anos, que era conditio sine qua non, para que a ação se tornasse pública e incondicionada, tinha que ser respeitada a vontade da vítima em representar contra o agressor. Tá? Então, nós tínhamos essa peculiaridade. Com a mudança que inseriu o crime de importunação ofensiva ao pudor e o crime do artigo 218-C, a ação mudou plenamente. Então, hoje, o artigo 225 deixa claro que a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual é pública e incondicionada. Tá? Então, é uma mudança muito drástica que nós tivemos na legislação e que você não pode deixar de fora na sua prova. Então, são duas observações. Primeiro, a questão do consentimento do ofendido, não serve para nada, não torna a conduta atípica e muito menos as condutas por ele praticadas anteriormente. E segunda, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual passou a ter a natureza de ação penal pública incondicionada. Joia? Vem comigo. Artigo 226. A pena é aumentada se de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado estupro coletivo, ou seja, se o estupro é praticado por mais de 2 pessoas, nós temos essa novidade que também constitui essa nova causa de aumento de 1/3 a 2/3, e o inciso 2, que fala se o estupro é corretivo. O que é o estupro corretivo? É aquele estupro que você tem o objetivo de mudar o comportamento social da vítima. A moça é lésbica, a moça ela gosta de usar roupas masculinas, ela gosta de se portar de forma masculina, ela tem a liberdade de agir como ela quiser. E ela é estuprada porque o estuprador acha que ela tem que aprender a ser mulher. Então, nesse aspecto, nós temos o estupro corretivo, que hoje passou a ser uma causa de aumento em decorrência do crime contra a dignidade sexual. Tá? Então, de 1/3 a 2/3, conforme essa mudança legislativa que nós tivemos. E, por fim, cuidado! As causas de aumento de pena do artigo 226 não serão aplicadas quando forem elementares ou qualificadoras dos crimes contra a dignidade sexual. Exemplo, não se aplica o disposto no inciso 2 do artigo 226 ao crime de assédio sexual, por ser o agente empregador da vítima. Então, se o caso de ser empregador já constitui elementar do crime do artigo de assédio sexual, eu não posso pegar o fato dele ter ascendência ser empregador da vítima para aumentar essa pena. Seria o que a gente já falou, bis in idem. E o ordenamento jurídico não permite. Nós temos o princípio do non ne bis in idem. Eu não posso pegar uma justificativa e aumentar a pena por ela mais de uma vez. Beleza? Ou ela é elementar
ou ela qualifica ou ela aumenta a pena. Eu não posso aumentar a pena e qualificar o crime pela mesma circunstância. Seria uma dupla punição, o que não é permitido no nosso ordenamento. E aí, pessoal, nós temos outros crimes, né? Finalizando aqui, é importante lembrar o artigo 234-A, que diz: nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada a 3, de metade a 2/3 se o crime resultar gravidez. 4, de 1/3 a 2/3 se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Então, nós tivemos mudança no quantum do aumento de pena e a inclusão da vítima idosa ou pessoa com deficiência, né, para que a pena passe a ser aumentada. O artigo 234-B diz que os processos em que se apuram crimes definidos neste título ocorrerão em segredo de justiça. E o estabelecido nos artigos 234-A e 234-B é aplicável a todo e qualquer crime contra a dignidade sexual. Então, pessoal, essa aula tem muito conteúdo, muita informação. Eu trouxe aqui a nata para que a gente possa, né, se atualizar, principalmente as mudanças legislativas que tivemos, mas no material eu vou trazer algumas coisinhas a mais para que vocês possam aí ficar por dentro e tombar a FGV. A gente ainda tem conteúdo, falta crimes contra a administração pública que a gente vai falar já já. Até breve.